Olha esse caso aqui, bem interessante, chegou aqui no escritório. O cliente vendeu um veículo, o novo comprador sumiu e saiu cometendo multas. Multas e uma atrás da outra. Quando foi agora recentemente, a carteira dele já estava com excesso de pontos e ele me achou pela internet, veio até aqui e a gente conversou porque ele estava com medo de ter a carteira suspensa. Certamente o Detran vai abrir um processo de suspensão da CNH dele por excesso de pontuação. Mas o problema não estava aí era só a ponta do iceberg. O problema maior é porque existia um veículo ainda no nome desse cara. E aí que está o problema. Então o que a gente tem que fazer? Tem que analisar, mergulhar realmente para ver a profundidade desse problema. E o cara sumiu realmente do mapa, né? Então ele deixou aí um rastro, um rombo de prejuízo de quase 30 mil reais para esse rapaz pagar de multa, além dos pontos, né? Além de prejudicar a carteira dele e fora licenciamento. E aí o que é que precisa ser feito numa situação dessa, né? Digamos que você tenha vendido o veículo, o comprador sumiu e agora as multas estão chegando. Você precisa entrar com a ação. A primeira pergunta que o cliente me faz: Diego, eu não tenho mais nenhum comprovante, o que é que precisa entrar? E realmente, às vezes, a pessoa não tem mais nenhum comprovante, não tem contrato, não tem recibo, não tem nem conversa no WhatsApp. Foi um veículo de muitos anos atrás. Então, quando você não tem provas, realmente o processo ele dá uma complicada, né? Mas isso não significa que você vá perder ou que você não vai deixar de transferir aquele veículo. Não, pelo contrário. Existem ferramentas apropriadas. Mas é claro que quando você tem todas as provas, as coisas melhoram. Mas o fato é que dá para resolver. Com prova, sem prova, sabendo onde é que está o comprador ou não sabendo onde é que está o comprador. O fato é que nós entramos com a ação para tirar o veículo do teu nome. E com isso, consequentemente, tirar as multas e todas as penalidades impostas daquele veículo. Essa questão de provas é até um ponto bem importante, porque eu lembro que eu peguei um cliente uma vez que ele chegou exatamente com esse problema. E aí ele fez assim, diversas perguntas a respeito se dava certo, se tinha como fazer, porque ele não tinha mais nenhuma prova, não sabia onde é que estava o comprador. Aí eu fui respondendo, mostrando para ele, eu, inclusive mostrei sentenças, eu sempre mostro aqui para os meus clientes casos reais de que a gente já fez, que deu certo, né? Mostrei artigo e aí eu percebi que ele estava bem desconfiado. Aí eu perguntei: rapaz, mas por que ele está tão desconfiado assim? O que foi que aconteceu? Eu já te mostrei tudo. Ele: não, porque teve um advogado aqui da minha cidade que falou que por eu não ter nenhum contrato de compra e venda, não ter nenhum recibo, não tinha como resolver, né? Porque não tinha como citar o outro lado e tal. E aí eu deixei isso, já tem 5 anos, e eu já deixei essa história passar e agora estou no prejuízo. Mas, cara, não é bem assim. Olha só como é que é, né? Ouvi uma coisa e por isso deixou para lá. Se a gente for parar para pensar, é uma injustiça muito grande, né? Você ter vendido um veículo e só por não ter tido ali um contrato de compra e venda, um recibo, você vai ficar no prejuízo eternamente. Isso não existe não, meu povo. Tá certo? Então, se o comprador sumiu, se você não tem contrato, se você não tem recibo, se você não tem conversa no WhatsApp, não tem nenhuma prova física ali, dá para resolver do mesmo jeito. São ações diferentes. É aí que está o trabalho do advogado especializado no assunto. Porque é como se a gente fosse um farmacêutico, onde o cliente chega aqui no balcão, falasse uma dor e eu vou buscar aqui o remédio ideal para ele, já que ele já vem com o diagnóstico médico, né? Digamos assim. Então, você tem que ter esse cuidado de contratar o especializado naquele assunto, contratar o especialista, cara, porque ele realmente sabe onde é que está a dor e como resolver. Esse é o diferencial aqui no nosso escritório. Se você vender o veículo para uma loja de usados, é o seguinte: o problema é mais fácil de resolver e ainda você tem aí a possibilidade de receber alguns reais por causa dos danos materiais e morais que a loja causou, né? Porque nesse caso aí, a loja ela já entra aí numa situação bem desconfortável, porque o direito do consumidor ele te protege nessas situações, né? Então, por exemplo, você vendeu para uma loja, a loja vendeu para uma terceira pessoa e essa pessoa não transferiu para o nome dela, agora está chegando as multas, você tem que entrar com uma ação judicial contra a loja, obrigando ela a fazer a transferência independente de qualquer coisa, e ainda você pede danos morais pela situação. É uma situação que acontece demais, porque os lojistas eles não querem transferir para o nome da loja, porque eles acham que vai vender rápido, vão vender rápido, e aí no dia que vender vai transferir. Só que isso não acontece, meu amigo.